Hello, Nicers! Welcome back. Muito bem-vindo à segunda parte da nossa aula da Friday. É sexta-feira, é por aqui, é o nosso sextou com a segunda série. E hoje contando aí com a participação da Marivânia e também do grande Gabriel, juntamente com Eliseu Martins, Pajeú do Piauí, Queimada Nova, Santa Rosa 1 e Santa Rosa 2. Thank you, thank you, thank you. Let's go, guys and girls. Vamos lá, follow me. Nós passamos o primeiro momento da nossa aula trabalhando com os verbos modais, os modalizadores. É um conteúdo muito bacana. É um conteúdo muito legal de ser trabalhado. Também participamos aí da parte de resolução da tarefa que ficou para casa, tá? Lembrando que vai ficar uma tarefinha aí para casa. Sempre vai orientando vocês. No segundo slide, onde tem um roteiro, o último item tem lá, de slide número tal ao slide número tal. É a tarefa para casa. E aí, meus ilustres, tá? Nós vamos começar a resolver essas questões na aula da semana que vem. Muito bom dia, um salve aí ao pessoal lá de Santa Rosa do Piauí. Então, gente, falamos aí sobre o can, sobre o could, may, might, should. Nós falamos sobre o must, falamos sobre os seus sinônimos e o comportamento deles. E ficou aqui muito bem posto a necessidade de nós sabermos, né, a cada um do critério de utilização, pois eles vão mudando as suas ideias de acordo com a situação fática que eles se encontram. Então, aqui, a partir do slide 65, nós vamos trabalhar em classificar os modais presentes nas imagens em termos do seu sentido, tá? Qual é o sentido que ele traz, tá? Qual é o sentido? Qual é a ideia? Qual é a intenção comunicativa, tá? Ele é usado com que intencionalidade comunicativa? Então, nós vamos pegar aí os nossos apontamentos, vamos dar uma olhadinha, tá? 30 de setembro, última aula nossa do mês de setembro. Nós só vamos nos ver agora em outubro, né, na aula de sexta-feira, 7 de outubro. Aí nós vamos ver, né, o objeto de apreciação para estudo do dia, resolução das questões da tarefa para casa, tá? E aí nós vamos ter aí textos e ver esses conteúdos que nós já trabalhamos aqui, tá? Mais o do dia. Então, o objeto a ser estudado do dia, qual vai ser? Aí nós vamos ter essa pegada. Bom, quem aqui é o modal? Qual é a tradução dele? E qual é a ideia que ele me traz, né? Quem aí é o modal? Qual é a tradução, tá? Quem é o modal, né? Você vai colocar aí. Qual é o modal? Coloque aí. Qual é o modal verb? O usage, ele foi usado com qual finalidade? Então, nós temos aí quem é o modal. Ele foi utilizado com qual finalidade? Bote aí também qual a tradução da sentença. Qual a tradução da sentença? Tudo bem? Qual a tradução da sentença? E aí entra um desafio, né? Quem é o pronome pessoal? Quem é o pronome pessoal?
Esse pronome pessoal, quem é ele? Coloque aí para mim também. Muito, muito bom. Eita, professor, mas tem cor para fazer, né? Vamos lá as reprises, né? Exatamente. Tradução. Quem é o modal? Já colocaram correto aí. O modal é esse moço aqui. Beleza, ótimo. O uso. Você poderia repetir, por favor? Né? Indicar um pedido polido, ou seja, uma polite request. Estou acompanhando aí a resposta dos senhores e das senhoras. Qual é a tradução? Você poderia repetir isso, por favor? Você poderia repetir isso, por favor? Could you repeat that, please? Você poderia repetir isso, por favor? E o pronome aí, nós temos o you na qualidade de sujeito. Muito bem. Nós temos aí esse you na qualidade de sujeito. Olha aí uma situação. Você poderia repetir, por favor? Ele vai me trazer uma ideia de um pedido educado, tá? É um polite request. Não esqueça desse pequeno detalhe. Muito bem. Um eu faço, o outro vocês vão fazer. Bacana. Tá? Muito bem. Exatamente, Marivânia. Você poderia repetir isso, por favor? Beleza demais. Então, vamos lá. Quem é o modal, né? Quem é o modal verb? E aí vocês vão colocar essas respostas para tanto 2 minutos na tela. Quem é o modal verb? Das respostas que eu estava acompanhando em tempo real, olha só, essa possibilidade, essa probabilidade, né? Ela é uma probabilidade remota, tá? Ó, podia ser pior,
Poderia estar chovendo, tá? A tradução vocês fizeram perfeito. Outro detalhe. Esse it, ele está na qualidade de sujeito. Professor, exatamente. Ele indica, ó, ele é impessoal, ele é utilizado com verbos que explicitam o fenômeno da natureza, tá? Eles explicitam o fenômeno da natureza porque quando nós estávamos estudando os pronomes pessoais, nós vimos que no inglês nós não temos essa oração sem esses pronomes, tá? Aí me trouxeram uma frase enorme no dia dessa aula. E aí eu disse, olha, quando você já sabe quem é o executor da ação presente na sentença anterior, eu já posso continuar aqui depois da vírgula com o verbo. Mas isso vai me dizer que ele está conjugado no primeiro sujeito, tá? Por isso que nós colocamos aqui esse it, porque teríamos que obrigatoriamente iniciar essa sentença com um sujeito. É a mesma coisa você dizer assim, ó, it's raining, tá? It's raining cats and dogs, né? Ó, it's raining cats and dogs. Tá chovendo muito, né? Ó, tá chovendo muito. Eu colocaria só assim, ó. Tá chovendo muito, né? Tá chovendo muito. Observou? Eu não fiz a tradução do it. Por quê? Porque é com o verbo de fenômeno da natureza. Mas eu não poderia iniciar essa sentença sem a presença desse pronome. Certinho? Alguma dúvida? Então vamos tentar novamente aí, ó. Vamos lá, senhores. Quem é o modal? Ó, quem é o modal verb? Ele foi utilizado com qual sentido, gente? O usage. Qual foi o sentido de utilização dele, né? Aí você tem que lembrar agora, ó. Ele é mais formal ou ele é mais informal? Outra pergunta que pode aparecer também. Certo? Qual é a tradução? Tradução. Certo? E, obviamente, quem é o nosso pronome? Personal. Quem é o nosso pronome aí? Vamos às referências. Tá chovendo, né? Poderia ser pior. Ótimo. Vamos às referências. Quem é o modal? Quem são os pronomes? Tá? Enquanto vocês resolvem aí, por gentileza, 2 minutos na tela.
Vamos lá, pessoal de Eliseu Martins, Pajeú do Piauí, Queimada Nova 5, Santa Rosa do Piauí 1, Santa Rosa do Piauí 2. Cadê a participação? Vocês precisam treinar, meus ilustres. Let's go together. Vamos juntinhos, eu daqui, você daí. E todo mundo, tá? Gente, treinar é necessário. Ó, pronome pessoal, eu tenho esse moço aqui. Significa eu e ele é o praticante da ação. Então, ele é o sujeito, né? I, tá? I go. Esse go to é ir para. É ir para. Essa partezinha aqui, ó. Ir para. The bathroom. Bom, se eu não tenho um vocabulário muito legal, observe que o texto ele me traz uma linguagem verbalizada e uma não verbalizada. Eu consigo visualizar aqui, ó, uma portinha para girls. Olha aqui, ó, o exemplo, né? E para ninhos, que são os boys, tá? Os boys. Tudo bem? Outro detalhe, essa galerinha aqui, eles estão ó, na tubada, ó. Eles estão realmente, olha as linhas cinéticas, tá? Eles estão muito apressados. E a própria fisionomia me fala que eles realmente estão apertados. E foram educados, porque usou o may. Então, posso dizer que é uma utilização demonstrando mais formalidade, né? Eles saíram da rotina, do dia a dia, do cotidiano. O modal em questão é o próprio may, que significa pode, tá? Pode. E o uso, ele pode ser indicado para, nesse caso, ele está pedindo uma permissão. Então, eu posso dizer que é um pedido mais formal, tá? Um pedido mais formal, ou seja, may I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Posso ir ao banheiro? Né? Ele está sendo mais formal, bom? May I go to the bath or to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Muito bacana, né? Bom, it might rain today, tá? Podia chover hoje, ó. It might rain today. Podia chover hoje. It might rain today. Podia chover hoje. Some will be happy, né? Um pouco de um quê de felicidade, um quê de tristeza. Some will enjoy romance in the rain. Iríamos ter aí, né? Not everything is good for everyone. Nem tudo é bom o tempo todo para todo mundo. So, então, if it might rain today, se pudesse chover hoje, it will be good day. Seria um dia maravilhoso for some, né? Para aqueles, né? E and bad day for others. Ou seja, ela traz uma linha de raciocínio que essa questão de felicidade, ela é muito relativa, né? Ela teria uma felicidade para alguns, felicidade para outros, mas ela nos repassa uma ideia de uma possibilidade, e essa possibilidade, uma possibilidade mais remota, uma possibilidade mais hard, né? Uma possibilidade mais hard de acontecer. I was going to go running today. Tá? Então, vamos verificar aqui a resolução dessa parte. Quem é o modal? Qual modal foi usado? Coloca aí para nós o modal que foi usado. Tá? Qual é a ideia?
Ele foi usado com que intuito? Aí eu quero que você vá lá no campo das link words. Olha só, lá no campo das link words, você localize uma conjunção e você diga qual é a ideia que essa conjunção repassa. Você vai lá no mundo das link words, localiza a conjunção e vê a ideia que essa conjunção repassa. Tá bom? Vamos deixar aí 2 minutinhos na tela, por favor. De contraste. Bacana. Sendo assim, eu consigo visualizar aqui, ó. Eu ia correr hoje. Eu ia. Como a gente traduz aqui, né? Eu ia correr hoje. Mas parece, it looks like, parece que pode, olha aí, ó, pode rain, chover. Parece que pode chover. Olha aqui a outra, ó. Então, sendo assim, melhor, better, melhor, I better sit this one out, né? É melhor não arriscar.
Olha só. Better stay inside. Melhor ficar aqui. Ou seja, melhor ficar do lado de dentro, porque pode se molhar. De fato, ele não usou nada de errado, porque se nós analisarmos, aí ele deixa claro que ele está com preguiça mesmo, né? Porque você está vendo que o céu, probabilidade de chuva, coitado, só uma nuvem aqui, ó. Então, probabilidade de chover muito difícil. Ele falou a verdade, né? Mas a gente percebeu que, na sua verdade, o intento realmente dele era deixar a consciência tranquila de que ele não fosse fazer esse exercício físico aí. Ó, eu tava até indo dar correr hoje, mas parece que pode chover. Então é melhor ficar aqui na minha, ó, do lado de dentro de casa, protegido. Mais ou menos assim. Percebeu aí que até para indicar essas situações do dia a dia, os modal verbs eles são muito bem quistos, né? He can see things before they happen. It's a Jedi trait, né? Ele consegue ver, ó, ele consegue ver, ele pode ver, ele tem a capacidade, ele é capaz. Ele consegue ver, né? Ele consegue ver coisas, ele consegue ver coisas antes de acontecerem. Before they happen. É um traço Jedi. É um traço Jedi. É uma característica Jedi, né? Então, ele está me dando aqui uma capacidade. Ele indica aí uma habilidade, né? Consegue se ele consegue ver coisas antes que elas aconteçam. Olha aí, demonstrando aí que ele tem essa habilidade, né? Ele consegue ver coisas antes que elas aconteçam, demonstrando que ele tem essa habilidade. They can talk, né? They can talk. They can talk. Quem é que nós temos aí? O can. Tá, ó. Eles conseguem, podem talk, falar. Eles conseguem falar. Então, esse moço aqui está trazendo novamente, ó, uma habilidade. Obviamente, cognitiva. Uma habilidade cognitiva. It's brilliant, it's perfect. Tá? Quem aqui está fazendo às vezes de um modal e pode ser substituído por quem sem perda de sentido? Nessa frase, tem alguém aí fazendo às vezes de um modal e pode ser substituído por um modal. Qual ele? Sem perda de sentido, né? Tem aí uma expressãozinha que indica modal. Ele indica uma modalidade. E pode ser substituído por quem? Né? Quem é que pode substituir ele? Aí nós estamos falando aqui, ó. Able to. É esse aqui, ó. Isso aqui é mesmo que tá falando assim, ó. To be able to. Ou seja, ser capaz de.
é o mesmo que os senhores falarem can ou passado. Nesse caso aqui, como ele está falando de presente, então você pode substituí-lo por can. I am not able to express my feelings. E isso, né? Não sou capaz, não sou capaz de expressar os meus sentimentos. Não sou capaz de expressar os sentimentos e isso me irrita, isso me descompensa. Não sou capaz de expressar os meus sentimentos e isso me descompensa. Nesse caso aí, já sabendo que é negativo, né, você iria aplicar quem? Can't. Tá? Não sou capaz, não posso, né, não tenho habilidade, tem uma inabilidade. Ele não sabe como expressar os sentimentos. E isso irrita. Mesma linha de raciocínio. Qual seria, ó, to be able to, pode ser substituído por can, né? Ó, can. A strong woman, né? Uma mulher forte é alguém que tem a capacidade de smile, sorrir, esta manhã, na manhã de hoje, como se não tivesse passado a noite chorando. Tá? Então aqui, ó. Can. Capacidade. Olha aí uma das situações, tá? Can. Capacidade. You cannot be stopped. Novamente, você não pode ser detido, você não pode ser parado, literalmente, né? You cannot. Lembrando que esse cannot, ó, esse moço aqui você vai encontrar lá assim, ó. Você vai encontrar assim. Você pode encontrá-lo assim, tá? Você não pode ser detido, você não pode ser parado, né? E ele dá essa ideia de capacidade, permissividade, certinho? You cannot. Bom, na sequência, senhores, nós vimos as voices of the verbs, que são as vozes verbais. Essas vozes verbais, meus ilustres, elas são subdivididas em 3 itens, né? Você tem a voz ativa, e a voz ativa, você quer focar no sujeito que executa a ação descrita pelo verbo. Tá? Daí dizendo que o sujeito é o elemento agente da ação. É o que você diz que ela comeu, né? Ela comeu pão, né? Ela comeu pão. Ela comeu pão. O que é que ela comeu? Pão no jantar. Ela comeu
pão. Eles vão lavar as louças mais tarde, ó. Eles vão lavar as louças mais tarde, né? Você não pode ser detido, você não pode ser parado. Bread, pão. Aqui você pode fazer aquela pergunta: quem? Se eu perguntar, quem comeu o pão? Ela. Quem vai lavar as louças mais tarde? Mais tarde? Eles. Eu estou enfocando, né? Estou focando naqueles que vão praticar a ação. Característica de quem? Da voz ativa. Característica da voz ativa. Estrutura. Quem faz a ação? Sujeito. Mais o verbo, que nós chamamos de verbo principal. E o objeto, que é o complemento. Tá? Para que tenhamos aí a essência de surgir a voz passiva, eu preciso, senhores, termos, obviamente, o objeto. Ó, o Paul, ele comprou novos livros. E aqui é o passado do verbo comprar. O Paul, ele comprou novos livros, tá? Olha aí. Quem comprou novos livros? O Paul. O Paul, ele comprou new books, né? Novos livros. Faz a pergunta. Quem comprou novos livros? O Paul. Voz ativa. O praticante da ação é que me interessa. A voz tida como reflexiva, você já sabe que para nós termos a voz reflexiva, a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito. Tá? Isto é, o sujeito ele pratica e sofre a ação. Ponto. Bom? The dog can defend itself. O cachorro, ele consegue se defender. Ele pode se defender. A minha mãe fala com ela mesma. Ó. Ela fala com ela mesma. Tá? Ela fala sozinha. Ela fala com ela mesma. Sempre quando você ouvir falar na reflexiva, você vai ter isso aqui, ó. Verbo. E é importante que você saia do sujeito para o pronome reflexivo. E aí você vai ter, se for I, myself, se for we, ourselves, se for she, himself, se for she, herself, e assim sucessivamente. Sendo assim, nós vamos atentar para os detalhes com relação a uma das vozes que mais aparecem em jornais, a passiva. Porque ela é mais formal, porque ela me traz uma impessoalidade, tá? Porque eu estou interessado na ação que foi praticada e não no praticante. A ação aqui é que vai me chamar a atenção. Tipo, olha lá, estou dizendo que o livro foi lido. Olha aqui a composição, lido por minha mãe. Olha ali, verbo auxiliar, verbo principal no participio passado e agente da passiva. Tá? The house will be, olha só. Verbo auxiliar, verbo principal no participio passado, para dizer que a casa será limpa todo sábado. Every Saturday. Professor, então não é obrigatório nós termos agente da passiva? Nope. Tá? Então, o sujeito, que era o objeto, parte que mais o aluno erra, que é o verbo to be, seguido de um verbo no participio passado, que é obrigatório. O agente da passiva, nem tanto. Então, olha só. Quando eu disse que Paul, né? Ele comprou new books. Então, o Paul comprou new books.
olha o que é que aconteceu. Ele diz assim, ó, objeto da ativa, sujeito na passiva. Sujeito da passiva da ativa vai para a passiva com o by. E ele se transforma no agente da passiva. O verbo está no passado, para eu saber qual é o tempo verbal do to be, que é o auxiliar. Como o novo sujeito é plural, eu transformo em were, tá? E esse verbo, ele ficou assim, buy, por quê? Porque o verbo to buy, que é o verbo comprar, o passado dele é irregular, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Você vai usar esse aqui, porque na passiva, o verbo principal, ele sempre vai estar no particípio passado, sempre, tá? Vamos lá, dar uma estudada, ver agora um pouco de textos. Vamos ver aí como é que está a percepção de texto. Tá, ele só relembrando um pouco, né? Nós treinamos aí voz passiva no sábado letivo, inclusive tem aí exercícios para vocês fazerem. Então, conferir aí caso vocês tenham dúvida, né? O texto aqui é um texto informativo, falando aí sobre até então, né? Veio a falecer esse ano a rainha Elizabeth II, né? E aí ela vai falando aqui uma história quando a rainha Elizabeth II assumiu o trono, na época, né? Quando seu pai morreu em 1952, durante a Segunda Guerra Mundial, quando se casou com Philip em 1947, em 1936, quando seu tio abdicou do poder, né? Então você tem aí um conjunto de palavras chamadas de palavras cognatas, e essas palavras cognatas, elas me ajudam. Lembram lá do primeiro momento da nossa aula? Lá na resolução da tarefa para casa? Pois bem, tá? Nós vamos agora fazer o uso dessas palavras. Vou atrás do 1952. 1952, se não tiver numeral, tá por extenso. Então, 1952, precisamente em fevereiro, o pai dela morreu. Olha lá, o pai dela faleceu. Tá? Quando o pai dela morreu, o pai dela faleceu. Então, quando o seu pai morreu em 1952, será que ela assumiu, né, o trono no advento do falecimento do pai dela? Será que foi isso que aconteceu? Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, olha a palavra war, quer dizer guerra. War, guerra, né? War, guerra. Normalmente assim, ó, second. Olha aí. Na Segunda Guerra Mundial, ela serviu. Ela serviu durante a Segunda Guerra. Quando se casou com Philip em 1947. Então, aqui diz que em 1947 ela casou-se com o Philip, né? E aí ela passou a ser, ó, formando aí o príncipe de Gales. Muito bem. Em 1936, quando seu tio abdicou do poder, vamos atrás da palavra abdicar. Bom, achando a palavra abdicar, é aqui. O pai dela, né, ascendeu ao trono com a abdicação do seu irmão. Ó, quando o irmão dele, o rei Edward, tá? Então tá aí. Quando o pai dela assumiu o trono, ela assumiu aí a linha sucessória. Olha só, então resposta correta, letra A. Quando o pai dela faleceu, letra A, pai dela faleceu, ela assumiu. Olha aí, 1952, ó, ela tornou-se, ó, ficou à frente, né? E rainha.
olha aqui, e rainha desses países aí, né? Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Paquistão e assim sucessivamente. Agora é uma questão que pede para você identificar verdadeiro e falso. Na mesma linha de raciocínio, gente, procurando as palavras transparentes ou palavras cognatas, né? Para a gente sair um pouco da gramática e visualizar como é bom trabalhar com textos informativos, notícias, né? Artigos, tá? Você tem aí também os verbetes de dicionário. Então, muito bacana trabalhar com esses textos, que é o que mais cai nos nossos vestibulares. Vamos deixar 2 minutinhos na tela para mim, por gentileza. Beleza, olha só o que nós temos aqui de informação. Tomai cuidado. Olha. Ele fala sobre questão dos canudos plásticos, né? Ó, canudos, canudos plásticos. E ele fala também sobre essa empresa, essa rede de fast food. E aqui ele já começa a dizer que substituirão. Ó, substituirão esses canudos, né, por outros de papel. Em todas as unidades dessa região aqui, ó, do Reino Unido, ó. Do Reino Unido. E dessa outra aqui, ó, Irlanda, os restaurantes. Olha aí o cognato. A começar de setembro. Agora eu tenho que visualizar se tem alguma data. Tem alguma data no texto? Não tem. Então eu vou ver se eu checando eu consigo visualizar que foi extraído da BBC, né? E que é algo, né, uma notícia extraída do jornal da BBC, falando lá da região do Reino Unido, e é do ano de 2018, é junho de 2018. Junho. Então, junho de 2018, eles estavam falando que em setembro, junho, agosto, olha, ó, junho, julho, agosto, em setembro, ou seja, 2 meses à frente daquele corrente ano, essa empresa iria proceder com a retirada desses canudos, né?
com esses canudos, tá bom? Mas nesse ano aí, tá? Existe de vários, viu, Marivane? Existe de inox, que aí eles podem ser lavados, não são descartáveis, né? Ah, em vários locais do Brasil já temos leis que proíbem o uso de canudos plásticos, tá? Tem que vir somente os canudos com material biodegradável, tá bom? Infelizmente, nem em todos os lugares, né? E nem em todo o mundo. Ainda temos gigantes que trabalham com essa, botando esse empecilho, né? Aí ele diz somente esse item aí, tá? A companhia, ela fala sobre esses produtos, né? Plástico, que can take hundreds of years, que elas levam aí, ó, centenas de anos para se decompor. Ó, centenas de anos para se decompor, se não forem o que? Reciclados. Então, a cadeia de restaurantes, chain, ó, a cadeia de restaurantes, né? Os restaurantes usam cerca de 1,8 milhões de canudos a day, no dia, né? Lá no Reino Unido. E aí ele faz esse processo de um debate, né? Refletir, né? Os nossos clientes nos disseram que eles queriam ver, né? Eles queriam ver que esses canudos fossem, obviamente, retirados. Muito bem, então esses canudos foram retirados. Olha aí, olha, eles queriam ver esses canudos retirados. E aí eles fizeram essa consulta, tal, tudo, tá? Então, ó, o texto condena o uso de canudos. O texto condena o uso de canudos. Ele está se posicionando sobre alguns itens, tá? Outro detalhe. Todos os restaurantes, não, ele falou apenas de 2 lugares. Bacana? Então nós temos aqui problema. O texto condena e todos os restaurantes. Não, ele falou de alguns lugares. Canudos plásticos demoram anos para se decompor. Ele falou isso. Ele falou tranquilamente. Ele falou assim, ó. Can take hundreds. Olha só. Olha aí. Essa parte aqui já deixaria, né, muito bem tranquilo, né? E ele vai substituir os canudos até o próximo ano. Ah, olha, ele falou isso, que ele vai fazer essa substituição até o próximo ano na parte final, tá? Na parte final. Então, um texto informativo com essa pegada muito bacana de ser trabalhado, né? Vamos lá. Today I'm going to the shopping and clean up the house. Vamos dar uma olhada no que é que ele quer. No trecho today, podemos encontrar, que é tempo verbal. Está perguntando pelo tense, não é? Muito bacana. Começa aqui, na realidade, ó. Ele vai daqui até aqui. Trazendo isso para cá, nós temos assim, ó. Am mais going to mais o verbo. Tá? Essa é uma característica muito bacana de um futuro. E que futuro? É o futuro próximo. Presente não se fala, presente perfeito, né? Ou auxiliar de presente perfeito, qual seria? Você teria esses dois aqui, ó.
tá? E um verbo principal no particípio passado. Presente simples e passado simples, os verbos na forma afirmativa nem sequer vão utilizar, adivinham o quê? Nem sequer vão utilizar auxiliar, porque no presente e no passado o verbo está na sua forma direta, tá? Então não usa de jeito nenhum. Vamos adiante, mesmo texto. E ele diz o seguinte: podemos verificar que o vocábulo because. Bom, você conhece because, tem because of. Às vezes você pode encontrar só cause, né? E aqui é uma tradução direta, gente. Tá? Because of, né? Eu não vou trabalhar muito porque eu não quero me cansar. I'm not going to work too much because I don't want to get tired. Eu não vou trabalhar muito porque eu não quero. Ora, causa e efeito, tá? Causa e efeito, alright? Causa e efeito. Turmitia, trabalhamos hoje aí as nossas informações, resolvemos a tarefa de casa, tá ficando tarefa para casa. Na aula da sexta-feira, nós vamos voltar a responder nessa tarefa para casa, e aí nós vamos estudar, né, o objeto de conhecimento do dia e mais modelos de questões para você. Até mais, Marivânia, muito obrigado aí pela companhia de todos vocês. Te vejo na sexta-feira. Tudo de bem.